Olá, queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento na nossa aula, no nosso módulo Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos pensar um pouco acerca do Espírito Santo agindo na vida do cristão, agindo sobre a minha vida, agindo sobre a sua vida. Então eu quero inicialmente convidar você a orar comigo nesse instante, buscando essa iluminação do Espírito do Senhor às nossas vidas. Pai, nós estamos aqui gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudarmos a sua palavra e de conhecermos acerca da vontade do Senhor às nossas vidas. E nós oramos no nome de Jesus para que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar a nossa mente e nos fazer entender verdades profundas da Tua Palavra, para que possamos prosseguir, para que possamos avançar em conformidade com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco, é a nossa oração, e nós a fazemos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Então, como declaramos, hoje nós vamos começar a pensar acerca do Espírito Santo agindo na vida do crente. Como vimos nas nossas aulas passadas, o Espírito Santo é Deus. E hoje, nós vivemos o tempo da dispensação do Espírito Santo. Ou seja, é o tempo da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, com isso, nós entendemos que em qualquer lugar em que houver uma operação sobrenatural pela igreja, ela se dá por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. E a maneira com a qual o Espírito Santo do Senhor ele age na vida da igreja, ele age na vida do cristão, se dá por meio das suas manifestações, tanto dos dons, como também do fruto do Espírito Santo. E aqui é interessante nós fazermos uma diferenciação do que são os dons do Espírito e do que é o fruto do Espírito. Nós vamos, ao longo da nossa lição hoje, estarmos discorrendo sobre isso. Mas, inicialmente, você pode entender comigo que quando falamos sobre dons do Espírito, nós estamos falando do serviço da igreja. Então, é por meio desses dons que nós servimos como igreja do Senhor. E aqui é interessante nós entendermos algo, que os dons do Espírito sobre a nossa vida, ele não nos confere um caráter de sermos maiores ou melhores do que os nossos irmãos, mas os dons com os quais nós somos dotados da parte do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, eles são estritamente para o serviço da igreja, para que a igreja ela possa avançar estabelecendo o reino de Deus. E o fruto, por sua vez, fala do caráter, é o caráter de Cristo em nossas vidas, nós temos um caráter semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os dons e o fruto do Espírito Santo são a maneira como o Espírito do Senhor ele age nas nossas vidas. Então, olha, a palavra de Deus ela vai dizer para nós, lá em Gênesis capítulo 1, os versos 2 e 3, que a terra ela era sem forma, a terra ela era vazia e que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Mas é a partir de então, quando essa palavra ela é verbalizada, que toda a criação ela veio à existência. Então, o Espírito do Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. Nós vemos essa verdade declarada lá em Romanos capítulo 4, o verso 18. Então, por que nós estamos declarando isso? Porque nós precisamos entender que é assim que o Espírito do Senhor, ele continua agindo no nosso meio. Ele está associado sempre à verbalização da palavra da fé. Então, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele é poderoso para que, a partir dessa verbalização da fé, ele possa, então, estar agindo no nosso meio. Então, olha, nós entendemos, a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo do Senhor,
ele age na nossa vida para que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos adentrar no reino de Deus. Você deve lembrar que na aula passada nós compartilhamos acerca daquela promessa declarada pelo profeta Joel, quando o Senhor disse que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, o Espírito do Senhor, ele está sobre toda a carne. Aqueles que ainda não têm ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador, o Espírito Santo do Senhor, ele age para que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E, por sua vez, aqueles que assim já foram devidamente convencidos e já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, agora o Espírito Santo do Senhor age por meio dos dons e também por meio do fruto do caráter de Cristo em nós, para que o reino de Deus ele venha a ser estabelecido. Então, dito isso, eu quero compartilhar também com você aquilo que a palavra do Senhor nos ensina acerca do batismo com o Espírito Santo. Olha, João, ele declarou o seguinte, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu e que já era antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Nós vemos isso acontecer a partir de Atos capítulo 2, e nós vemos sucessivas repetições dessa verdade ao longo de todo o livro de Atos. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus ela vai dizer para nós que o falar em outras línguas era, entre os crentes do Novo Testamento, um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo com o Espírito Santo. E aí, vamos abrir um parênteses aqui. Pastor, esse é o único sinal que, de fato, evidencia o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo? Não. Mas o que nós vamos aprender na palavra do Senhor, o que nós vamos observar na palavra do Senhor, é que, comumente, esse era um sinal derramado sobre a vida de todo aquele que era batizado com fogo, que era batizado com o Espírito do Senhor. Observe aí Atos capítulo 2, os versos de 1 a 4. A palavra diz assim, olha: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e se encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu quero compartilhar com você ainda Atos capítulo 10, de 44 a 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que era da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Então, olha, perceba, as línguas, o falar em outras línguas, era um sinal que evidenciava o cair, o derramamento do Espírito sobre a vida de todo aquele que era batizado com o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu já quero adiantar para você uma coisa que nós precisamos entender, a palavra do Senhor declara. Olha, eu chamo a sua atenção para a parte final de Atos 2:4, quando diz assim, olha: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? É o Espírito Santo que lhes concede o que falar. No entanto, somos nós que falamos. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos ensina algo aqui que nós precisamos trazer ao nosso coração. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos cooperadores com Deus. E muitas vezes nós estamos esperando que algo assim extraordinário, que algo que esteja para além de nós venha a acontecer. O batismo é Jesus quem nos batiza com o Espírito. E Ele nos concede que falar, mas somos nós quem falamos.
Então, nós precisamos abrir a nossa boca para que essa linguagem sobrenatural, então ela possa fluir nos nossos lábios, né? A palavra de Deus também vai dizer para nós, lá em Atos capítulo 19, que Paulo, ele pregou o batismo no nome de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. A palavra diz assim, olha, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e também profetizavam. Então, eles tanto praticavam o batismo nas águas, como eles também praticavam ou declaravam, liberavam essa verdade do batismo no Espírito Santo, que é o batismo com fogo. O apóstolo Pedro, após o seu primeiro sermão, ele disse assim, que após vocês se arrependerem, vocês deveriam ser batizados no nome de Jesus. E então vocês receberiam o dom do Espírito Santo, que era a promessa que estava atrelado para eles, que estava atrelado para os seus filhos, para aqueles que estavam longe e para todos quantos haveriam de vir, conforme o Senhor assim os chamasse. Está lá em Atos 4, Atos 6 e também Atos capítulo 8. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Porque o batismo com fogo, ou o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é uma realidade para os nossos dias hoje, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que são chamados pelo Senhor, de todos os lugares. E por que é importante frisarmos isso? Porque existem algumas correntes que vão dizer que não, que isso foi num tempo específico, para um fim específico, para evidenciar a obra que estava surgindo ali na igreja primitiva, né? Aqueles que pensam assim são chamados de cessacionistas. Eles creem que isso cessou na vida dos apóstolos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que, quando diz aqui, olha, de uma forma muito clara, dizendo assim, olha, também para tantos quantos Deus, o Senhor, os chamar. Então, nós cremos nessa palavra, que essa palavra é para os nossos dias hoje. Então, o batismo no Espírito Santo não foi uma experiência isolada do passado, mas é o ambiente que fornece a vitalidade da vida cristã. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim para os seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E foi exatamente o que nós vemos se cumprir lá em Atos, capítulo 2. Porque, olha, sem essa ação do Espírito Santo na nossa vida, então, olha, não há vitalidade para a fé cristã. Então, nós precisamos entender a necessidade desse revestimento de poder, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, de termos dos dons do seu Espírito, de termos do caráter de Cristo por meio do fruto do Espírito, e assim nós avançarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também vai nos ensinar, lá em João, 1 de João, capítulo 2, verso 27, que o termo bíblico para a presença do Espírito também é unção. Vós tendes a unção de Deus, declara o apóstolo João. E ali ele estava falando especificamente acerca do Espírito Santo. Então, olha, como nós declaramos aqui, nós vamos então começar a destrinchar aquilo que nós temos compartilhado com vocês. Então, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. E todas elas são ações provenientes do mesmo Espírito, declara a palavra do Senhor, onde os dons do Espírito são para o serviço e o fruto do Espírito é o nosso caráter, é aquilo que vai nos tornando cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero começar compartilhando com você acerca do fruto do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 9, mas também Gálatas 5, 22 e 23. Principalmente esse texto de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito mencionado aqui em Gálatas, ele é diferente daquilo que é mencionado por João, capítulo 15, o verso número 8. Lá em João,
um texto que é conhecidíssimo da palavra do Senhor e fala sobre a videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, lá no verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Vamos fazer uma distinção aqui para que nós possamos entender o que João fala e o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5. Na passagem de João 15, o Senhor Jesus está falando das obras que nós realizamos para o cumprimento da nossa missão, que é gerar frutos, no sentido de gerar filhos na fé. Fala da propagação do Evangelho, fala de nós ganharmos vidas para o Senhor Jesus Cristo, assim como nós temos feito das muitas formas como igreja do Senhor, através das nossas células, através dos nossos casas de paz, através da nossa evangelização pessoal, das muitas maneiras que nós fazemos uso para levarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo e gerarmos filhos na fé. Então aqui, João 15 fala de vidas. E essa é uma missão da igreja, essa é uma missão para mim, essa é uma missão para você. Todos nós fomos chamados a fazer discípulos, todos nós fomos chamados a compartilhar da nossa fé, a testemunhar da nossa fé e levarmos cada vez mais o maior número possível de pessoas a conhecerem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e também como Salvador da sua vida. Mas aqui em Gálatas 5, a palavra fala do fruto do Espírito. Olha que coisa extraordinária, né? E aí eu quero começar chamando a sua atenção quando a palavra do Senhor vai dizendo assim, olha, mas o fruto do Espírito é. O fruto. Note que a palavra o fruto está no singular, né? Então ela é o resultado da obra santificadora do Espírito Santo na vida do cristão, no nosso coração. E isso é esse resultado de uma vida regenerada, ela vai desenvolver, como nós falamos, o caráter de Cristo na nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo menciona 9 características especiais. Amor, gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, paciência, a benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Muito bem, vamos lá. Quando eu chamo a sua atenção para aquilo que Paulo declara o fruto, é porque trata-se de um único fruto que contém essas 9 características. Sabe por que é importante nós entendermos essa verdade? Porque alguém pode dizer assim, olha, eu tenho amor, mas eu não tenho paz, não piso no meu calo. Eu tenho bondade, mas eu não tenho mansidão. Não mexa comigo que logo eu viro uma fera. Eu tenho o amor, mas eu não tenho domínio próprio. Eu consigo amar, mas eu não consigo exercer domínio sobre a minha vida. E aí nós vamos tentando, né? Como diz a nossa pastora, nós vamos ficando ali na moitinha, querendo avançar de um lado, regredir de outro. Não, a palavra do Senhor ela vai dizer assim para nós, mas o fruto do Espírito é. Então, o que é que nós entendemos a partir dessa verdade? Que a ação do Espírito de Deus na nossa vida vai trazer sobre nós o fruto. Então, o Espírito de Deus, quando Ele é derramado sobre as nossas vidas, Ele derrama do seu amor, do seu gozo, da sua paz, da sua longanimidade, da sua benignidade, da sua bondade, da sua fé, da sua mansidão e também do domínio próprio. E agora, cabe a nós irmos desenvolvendo cada um desses aspectos na nossa vida, gente. Então, olha, é importante nós entendermos essa verdade, porque isso vai trazer libertação sobre a nossa vida e uma compreensão mais ampliada acerca de como isso acontece conosco, né? O escritor Ralph Reynolds, no seu livro Manejando a Palavra da Verdade, ele agrupa o fruto do Espírito em 3 áreas. E é interessante pensar dessa forma, né? E a maneira como ele pensa nos leva lá para aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como é que ele destrincha essa verdade? Primeiro, ele fala sobre a nossa relação com Deus. Isso fala de hábitos mentais. Então, ele fala que estão atrelados nessa nossa relação com Deus: o amor, a alegria e também a paz.
Ele fala também em relação ao nosso próximo, de qualidades sociais. E aí entra a longanimidade, a benignidade e também a bondade. E em relação a nós mesmos, os princípios de conduta, fé, mansidão e domínio próprio. Então, se você observar, isso aqui nós estamos atrelados a Deus, nós estamos atrelados a nós mesmos e nós estamos atrelados ao nosso próximo. O que é que nós entendemos então diante disso? Que o Espírito do Senhor, ele nos capacita para um relacionamento com Deus, para um relacionamento conosco mesmo e para um relacionamento com o nosso próximo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, Ele está dizendo, o meu Espírito derramado sobre vós, Ele vos capacita para que vocês possam viver essa realidade diante de Deus, com vocês mesmos e também com o próximo. Então, perceba a importância de você entender o fruto do Espírito, não como os frutos, mas como um fruto que contém essas 9 características. Então, entenda e receba essa verdade. Existe sim amor, existe sim alegria, existe sim paz, existe sim bondade, existe sim fidelidade, existe sim benignidade sobre a sua vida, existe fé, existe mansidão e existe domínio próprio, assim declara a palavra do Senhor. Amém? Então, olha, vamos tentar aqui destrinchar um pouquinho o que seria cada uma delas. Nós não temos aqui um tempo para nos aprofundarmos em cada uma delas, mas a gente vai trazer uma breve palavra, não é? Um significado do que vem a ser cada um deles. Vamos começar aqui pelo amor. Em algumas versões você vai encontrar também a expressão caridade. O que vem a ser isso? É a busca e o interesse pelas pessoas demonstrado através de atitudes, de pensamentos, de sentimentos e de palavras. O Senhor nos ensina que o Espírito dele derramado na nossa vida, ele nos leva a realizarmos ou a praticarmos o amor, né, a partir desses aspectos que nós aqui mencionamos. Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através das nossas palavras. É o Espírito de Deus em nós. Agora, esse amor é uma busca com interesse. Sabe, nós devemos nos interessar e nós devemos buscar exercer esse amor, buscar exercer essa caridade. A palavra também nos fala acerca do gozo ou da alegria. Aqui nós falamos de uma profunda satisfação no coração, independente de circunstâncias que sejam favoráveis ou não. Sabe, a alegria do Espírito Santo de Deus em nós, ela excede, ela transborda as realidades circunstanciais da nossa vida. Sabe, a nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de estar alegre, há um tempo de estar triste. Declara a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3. Mas quando a palavra do Senhor fala aqui desse gozo, fala dessa alegria, fala que é a alegria do Senhor em nós. E essa alegria, queridos, ela é permanente. Porque o tempo sobre a face da terra está sobre a nossa vida, que é limitada. Mas a alegria do Espírito, ela é perene na nossa vida, ela é permanente na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele é. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele não muda, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, é a alegria do Senhor em mim que me fortalece naqueles momentos quando a Bíblia diz, há tempo de estar triste. Então, ainda que haja uma tristeza que seja terrena e que possa, sem dúvida, ser vivenciada pelas circunstâncias da nossa vida, mas há uma alegria que é superior. E que alegria é essa? É a alegria do Espírito em mim. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, a alegria do Senhor, ela é a minha força. Então, o Espírito de Deus, ele me fortalece, o Espírito de Deus, ele me impulsiona, o Espírito de Deus, ele me levanta, o Espírito de Deus, ele me faz avançar em toda e qualquer circunstância. Então, fruto do Espírito, a alegria do Senhor na nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. A palavra também nos fala sobre a paz. Meus amados irmãos, aqui nós podemos entender acerca da quietude e da harmonia que brotam no coração
do crente. A paz de Deus, declara a sua palavra, ela excede todo o entendimento humano e guarda o nosso coração das preocupações, dos temores, das ansiedades, do desespero que tentam invalidá-lo. Pastor, o que é que isso significa? Isso significa que nós não vamos ter todos esses aspectos? Não. A palavra de Deus, ela nos ensina, olha, preocupações, temores, ansiedades, tribulações, são da vida. Elas vão nos acometer. É o que declara a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse para nós, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci assim como vocês também vencerão. Então, o que é que nós entendemos aqui? Que essa paz do Espírito, ela é uma paz que excede, ela é uma paz que transpõe, ela é uma paz que transborda, que vai além de todas as preocupações, temores, ansiedades ou qualquer outra circunstância que possa se abater sobre a nossa vida. Nós temos o caráter de Cristo, nós temos o fruto do Espírito habitando em nós, e esse fruto nos traz paz, é o que declara a palavra do Senhor. Então, se as condições são favoráveis ou se elas não são favoráveis, nós temos o Espírito em nós. E esse Espírito em nós nos traz paz. Aleluia. Sabe, entender isso também traz ao nosso coração esperança, gente. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. A palavra também nos fala acerca da longanimidade, que é a paciência. E aqui nós entendemos essa paciência como a perseverança, que faz o crente ser tardio em irar-se, descontrolar-se, desesperar-se nas situações ou com pessoas, mantendo no mesmo rumo, mantendo no rumo, no mesmo que tenha sofrido injúrias e danos e por aí vai. Então, olha lá, deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Talvez, antes de Cristo adentrar na sua vida, antes de você receber do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, você era um enfesadinho do oceano. Ninguém poderia nem olhar para você de uma forma diferente, que você já queria partir para cima. Você era um siri na lata, né? Você era aquele, olha, não pise no meu calo, porque senão vai ter que se ver comigo. Não trago desaforo para casa. Talvez seja esse o sobrenome que você foi trazendo com você ao longo de toda a sua vida. Mas agora, declara a palavra do Senhor, você tem um ânimo longo. Você tem longanimidade, você tem paciência. O que é que a palavra de Deus está ensinando para nós? A partir de agora você é tardio para se irar. Olha que coisa extraordinária declara a palavra do Senhor. Ou seja, você agora consegue lidar com realidades que antes você não conseguia lidar. Você agora tem um ânimo longo para aprender a lidar com as suas perdas, com as suas ofensas, com as suas decepções, com pessoas e com situações que contrariam a sua vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Essa paciência não é tolerar o erro. Essa paciência não é anular-se. Essa paciência aqui, você precisa entender ela como a permissão ou a capacidade dada por Deus para que você trabalhe com cada uma dessas condições à maneira de Deus e não mais à sua maneira. Então, quando antes alguém se levantava contra você, quando antes alguém vinha sobre você e você respondia na mesma moeda, você se levantava e você ia para cima, agora você aprende a perdoar. Assim como você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, assim como você recebeu o perdão naquele ato na sua cruz. Então, queridos, essa paciência ou essa longanimidade nos ensina a vivermos uma vida onde nós somos admoestados, onde nós somos confrontados, onde nós somos exortados a viver uma vida melhor na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, o nosso maior modelo de longanimidade é o nosso próprio Deus, que a Bíblia diz, olha, Ele não levou em consideração aquilo que nós éramos, mas Ele se fez carne da parte de Deus, Ele veio, habitou entre nós e Ele nos deu vida. E até hoje, Ele continua sendo longânimo conosco.
Porque, olha, a verdade seja dita, se não fosse essa longanimidade de Deus, nós estávamos todos perdidos. Mas Ele tem sido longânimo para conosco. Mas ainda a palavra nos fala da benignidade. A benignidade está relacionada com obras e com atitudes. Olha, gente, é procurar você querer fazer o bem ao próximo e não causar mal. São coisas distintas. Às vezes nós temos até facilidade em fazer o bem, mas nós não nos esquivamos de fazer o mal. Mas o benigno, ele é aquele que tem sobre si tanto a característica de fazer o bem, mas como ele também se esquiva de fazer o mal. E isso está relacionado à nossa atitude com as pessoas, a nossa atitude para com os próximos. Parece estar muito próximo da bondade. E o que é que diferencia, então, a benignidade da bondade? Porque a palavra de Deus nos fala sobre esses dois aspectos. A bondade é a característica de quem promove a misericórdia, o perdão, a benevolência e a justiça. Então, enquanto a benignidade é fazer o bem, a bondade é ser bom. Então, o Senhor nos chama para sermos assim. É uma característica do Espírito. Sabe, aí você pode parar, pensar e dizer assim, agora como é que fica aquela palavra de Jesus? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse certa vez, quando disseram a respeito dele que ele era bom, ele disse assim, olha, não existe um bom, senão o Senhor Deus. E aí você diz agora, então, como é que nós podemos entender essa verdade quando a Bíblia diz que a bondade é exatamente ser bom? Olha que coisa extraordinária, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus para que seu Espírito fosse derramado. E o seu Espírito foi derramado sobre nós, e o seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo de Deus é Deus, o Espírito Santo é Jesus. Você lembra daquela palavra quando o Senhor disse, olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Olha, o mundo não pode recebê-lo, porque não conhece, mas ele está entre vocês, e vocês então receberão. Então o Espírito falava sobre o próprio Jesus, e agora quem é Jesus? O Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo em nós, então por isso, nós podemos sim ser bons e sermos benignos, fazermos o bem, porque o Espírito Santo de Deus transforma o nosso caráter. Amém? Aleluia. A palavra também nos fala sobre fidelidade. A palavra nos fala sobre fé. Nós podemos entender essa realidade aqui como a lealdade constante e inabalável ao Senhor, com quem estamos unidos por promessa. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar a sermos cada vez mais leais ao Senhor, a sermos cada vez mais inabaláveis diante dele, porque nós estamos unidos a ele pela promessa, declara a palavra do Senhor. Mas a palavra fala ainda sobre mansidão. O que é ser manso? É ser moderado, é ser humilde, sem perder a autoridade, mas ao mesmo tempo ser tratável e conseguir se submeter. É interessante porque, sabe, isso é algo que só o Espírito Santo de Deus pode nos ensinar. A sermos mansos, a sermos moderados, a sermos humildes. Porque, olha, isso não tem a ver com posições, mas tem a ver com o Espírito em nós. Sabe, diante de Deus, há uma equidade sobre nós. Diante de Deus, nós podemos ter até chamados diferentes. Nós podemos ter responsabilidades diferentes, mas a medida do Espírito derramado sobre nós é a mesma. Então, isso significa dizer que nós devemos sim sermos moderados, que nós devemos ser humildes sem necessariamente perder a nossa autoridade. Então, a mansidão, ela deve ser uma realidade constante na vida da igreja. Isso vai trazer tranquilidade sobre as nossas vidas, essa moderação sobre as nossas vidas. Sabe, é você tratar o outro com mansidão, com firmeza sim, mas não com violência ou com agressividade. Ensina a palavra do Senhor, né? A palavra também nos fala sobre o domínio próprio, né? E esse aqui está relacionado à nossa área moral. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Gente, isso fala sobre a gente moderar e conter os nossos desejos. Isso fala sobre a gente controlar as nossas paixões e os nossos impulsos carnais. É o controle que o crente exerce
sobre as áreas de pureza da sua vida. Glutonaria, sexualidade e finança. Você precisa entender uma coisa aqui. A palavra de Deus, ela diz para nós, olha, a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte e ele está pronto. Então, o Espírito Santo de Deus, ele precisa, você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida, melhor dizendo, para que esse exercício do domínio próprio seja uma constante na sua vida. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus está sobre você, o pecado agora se torna uma opção. Antes você era escravo do pecado. Antes o pecado dominava sobre você. Antes o pecado dirigia a sua vida, porque a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas agora você foi livre, aleluia. Pelo sangue de Jesus você foi livre, você foi liberto, e a palavra diz, agora você tem domínio próprio. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Você agora controla as suas paixões, você agora controla os impulsos carnais, você agora tem controle sobre tudo na sua vida, sobre a pureza, sobre a glutonaria, sobre a sexualidade, sobre a finança, sobre qualquer área da sua vida. Você tem domínio próprio. Diga amém aí onde você está, no nome de Jesus, concordo com essa palavra, porque essa é a palavra de Deus ao seu respeito. Amém? Agora, Paulo, ele exorta aos Gálatas e também a nós a valorizarmos uma vida cheia do Espírito Santo. Isso aqui é uma chave poderosa, poderosa. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: você tem o fruto do Espírito. Mas somente uma vida cheia do Espírito é que vai fazer com que você seja vencedor e que você possa exalar esse caráter de Cristo, conforme nós temos compartilhado até agora. Paulo diz assim, olha lá em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis os desejos maus da sua natureza carnal. Aqui o apóstolo Paulo demonstra que podemos fazer escolhas. Andar pela transformação que o Espírito Santo nos dispõe ou viver alimentando a natureza carnal. Então, querido, perceba, o Espírito foi derramado sobre nós. Então, nós temos o caráter, nós temos o fruto do Espírito em nós, mas ele também declara, você tem uma escolha. Porque ainda que o Espírito esteja pronto e seja forte, mas você também é carne. Então você tem a escolha de andar na carne e satisfazer as concupiscências da carne, ou você tem a escolha de andar no Espírito e não satisfazer essa natureza carnal e demoníaca. Então nós temos uma escolha, uma vida cheia do Espírito Santo. Há uma luta entre o Espírito e a carne, que é a nossa natureza humana, mas nós podemos ser transformados, podemos ser restaurados a imagem de Deus e dar a vitória ao Espírito Santo nessa luta. Então nós precisamos entender isso e trazer isso para a nossa vida. Então entenda essa verdade aí no nome do Senhor Jesus. Então, cuidando do nosso viver no Espírito Santo. Isso fala de uma forma prática. Como é que eu vou vencer essa realidade? Como é que a carne ela não vai prevalecer diante dessa realidade do Espírito em mim? Cultive um relacionamento com Deus por meio da ação do Espírito Santo na sua vida. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Como é que nós vamos entristecendo o Espírito? Andando na carne. Como é que nós vamos entristecendo o Espírito? Praticando as obras da carne. E aí há um perigo aqui. Porque, olha, nós causamos essa tristeza, ou esse pesar no Espírito Santo, quando nós não damos importância à sua presença. E como é que nós não demonstramos essa importância à sua presença? Exatamente quando nós vamos negligenciando o Espírito em nós. Então o Espírito ele precisa ser cada vez mais aceso dentro das nossas vidas. A Bíblia diz, olha, não extingais o Espírito Santo, declara a palavra do Senhor. Mas na medida em que eu vou deixando o Espírito Santo de lado, na medida em que o fruto do Espírito não vai sendo exercido na minha vida,
a palavra de Deus, ela nos ensina que nós vamos resistindo a ele. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que o homem de dura cerviz é a descrição de uma pessoa orgulhosa demais para se deixar corrigir. Então, sabendo disso, sabendo da verdade, sabendo daquilo que a palavra de Deus ela declara, sabendo de tudo isso que nós temos compartilhado acerca do Espírito Santo, as pessoas que agem dessa forma, que vão resistindo ao Espírito Santo de Deus, elas não se arrependem diante da palavra revelada. Elas vão dissimulando, elas vão vivendo de aparência, elas vão vivendo uma mentira. E isso vai trazendo uma consequência ainda maior sobre a nossa vida, que o próximo passo a essa resistência é um endurecimento do coração. Então, quando nós endurecemos o nosso coração, a nossa tendência é já nem mais darmos ouvidos a essa palavra. Porque antes, quando nós estamos nesse campo de resistir, nós ainda ouvimos, mas não submetemos. Mas quando isso vai se tornando recorrente na nossa vida, o nosso coração começa a ficar endurecido. E quando nosso coração, então, começa a ficar endurecido, nós podemos entrar no próximo passo, que é extinguir o Espírito Santo da nossa vida. E a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela nos diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender essa verdade e nós precisamos viver essa verdade. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versos 16 e 17, ele diz que há pecado para a morte. E ele diz, olha, e por esse eu digo, não ore. O Senhor Jesus disse assim, olha, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não será perdoada. E quando você vai observar lá o verso 34, você vai entender claramente que essa blasfêmia é você reputar as obras de Deus ao diabo. Essa é a causa da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E aí, olha, deixa eu dizer para você o seguinte: você, entendendo essa verdade, você não pode ir extinguindo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, ele se torne cada vez mais vivo na sua mente. E o diabo, sabe, gente, o diabo é muito sujo, o diabo ele é muito sagaz, o diabo ele quer nos convencer de mentiras como se fossem verdades. E nós precisamos entender como é que o Espírito Santo de Deus ele vai agindo na nossa vida. Então, não minta ao Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que Ananias e Safira fizeram isso, mentiram ao Espírito Santo de Deus, lá em Atos, no capítulo 5 de Atos. E a palavra de Deus vai dizer para nós que eles tiveram como consequência disso a morte. E essa é uma realidade que continua acontecendo nos nossos dias. Então, o crente ele pode chegar a cometer pecado, mas se a sua inclinação é para Deus, e ele se deixa ser tocado por Deus, quebrantado, e ele é conduzido ao arrependimento, a palavra diz, se você confessa, há perdão. Se você confessa, há purificação. Se você confessa, você pode ser reerguido. Então entenda aquilo que nós temos compartilhado aqui, que a palavra do Senhor nos ensina. Quando você encontra Jesus Cristo, você é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Você é templo e você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar em você. Mas a palavra também nos fala que ele vem para nos batizar com fogo. Ele vem para nos encher. Ele vem para nos revestir do seu poder. Mas ele também vem para promover em nós o seu caráter. Então, é um batismo de fogo, aonde nós vamos agindo por meio dos nossos dons, servindo a igreja, mas também por meio do nosso caráter,
que é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Então, olha, dito isso, você vai observar aqui que você tem algumas questões para que você possa refletir. E como você sabe, você deve trazê-la, você deve entregá-la, porque essa é uma forma que a gente tem de acompanhar o seu aprendizado, de acompanhar como você tem crescido no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a gente quer avançar para os dons espirituais, para uma igreja viva, que é a nossa lição 8, e você vai acompanhar aí comigo. Então, olha, entenda. Os dons espirituais são indispensáveis na vida e no ministério da igreja. Como nós declaramos os dons, eles são para serviço. Então, olha, é por meio dos dons que nós servimos na igreja. O nosso Senhor, Ele não faz nada por fazer. Tudo que Ele faz, cumpre um fim. Tudo que Ele faz, cumpre uma finalidade. E os dons com os quais Ele dotou a igreja do Senhor, eles são dispensáveis, eles são para o exercício do ministério da igreja. E a palavra do Senhor vai dizer assim para nós, acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então nós precisamos entender a realidade dos dons para que nós possamos então ser eficazes no chamado do Senhor para a nossa vida. E o apóstolo Paulo utiliza três capítulos, 12, 13 e 14 da primeira epístola aos Coríntios, para nos motivar, para nos ensinar e também para trazer ensinamento, orientação à vida da igreja acerca dos dons do Espírito Santo. No capítulo 12, os versos 7 a 11, ele apresenta os 9 dons, esclarecendo que a manifestação é a obra do Espírito Santo de Deus. E ele fala, são eles, olha, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência, a fé, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e também interpretação de línguas. Sabe o que é interessante a gente observar aqui? Como não há aqui nesse texto bíblico, Paulo trazendo uma explicação acerca desses dons, o que nós podemos presumir aqui é que eles já eram de conhecimento da vida da igreja. E Paulo, então, quando os escreve à igreja de Corinto, ele escreve simplesmente para trazer uma instrução, para trazer um esclarecimento, porque uma confusão começou a ser feita no meio da igreja acerca do uso dos dons. E aí isso vai trazer para nós a necessidade de nós irmos destrinchando, acompanhando em outros textos da palavra do Senhor, verdades que venham nos fazer entender acerca de cada um desses dons. Então, olha, a igreja, de modo geral, a essa época, ela crescia. A igreja, ela emergia. A igreja, ela ia avançando. A pregação do evangelho, ela ia se expandindo. E havia-se, então, a necessidade de uma confirmação de tudo aquilo que eles iam experimentando da parte do Espírito Santo de Deus nesse processo de avanço do evangelho. Então, essa confirmação, ela veio se estabelecendo, como você pode observar aí, olha, através do ensino e organização de lideranças, através de concílios e reuniões de lideranças e através da consolidação da doutrina. Então, nesse processo, a igreja, ela vem sendo edificada com o ensino discipulador, com uma tremenda capacidade derramada do Espírito Santo e a palavra que ia sendo confirmada com esse fogo do Espírito Santo de Deus no meio deles. Então, olha, os dons espirituais aqui é uma capacitação especial para a realização daquilo que for útil para a edificação da igreja e também para a propagação do evangelho. Então é assim que os dons eles funcionam na vida da igreja. Os dons eles funcionam para a nossa edificação. E os dons eles funcionam para o avanço do reino, para a propagação do evangelho. E o diferencial de poder é que cada crente seja cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor espera.
de cada um de nós, que sejamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para nós, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Deixa eu compartilhar algo aqui com você, como você vai observar aí na sua apostila. Buscar indica que nós devemos priorizar a utilização dos dons. Gente, entenda, nós não podemos e não devemos avançar senão pelo exercício dos dons. A palavra de Deus, ela vai discorrer aqui para nós a maneira como nós devemos avançar. A Bíblia diz, olha, que Ele nos deu palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Ele nos deu a fé, nos deu dons de cura, operação de milagres, profecias, e o Senhor está dizendo assim para nós, olha, quando Ele diz, vocês devem buscar os melhores dons, vocês devem buscar a ocasião própria para o exercício de cada um desses dons, na medida em que vocês avançam no reino de Deus. Então, olha, para esse momento, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma palavra de conhecimento, nós precisamos de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de instrução que vai edificar a nossa fé. Mas haverá momentos em que nós precisaremos da operação de milagres, haverá momentos em que nós precisaremos dos dons de fé, haverá momentos em que nós vamos precisar, de discernimento de espíritos. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, busque os melhores dons, priorize o dom para cada ocasião. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. E buscar com zelo significa com interesse, significa com dedicação. Então, os melhores dons, nós devemos procurar a utilização dos dons mais apropriados para cada situação. Jesus, ele tinha um ministério de poder. Jesus, na medida em que ele avançava, o poder de Deus, ele se estabelecia. A Bíblia diz, olha, os cegos viam, coxos andavam, leprosos eram limpos, surdos ouviam, mortos eram ressuscitados, na medida em que ele anunciava o Evangelho. Agora, olha o que ele disse. Ele disse assim, aquele que crê em mim, fará obras como a que eu faço, e fará maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Como era que Jesus exercia o seu ministério na terra? Porque a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Quando a Bíblia declara essa verdade, nós precisamos entender que tudo que Jesus fez na terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que foi somente quando ele é cheio do Espírito Santo, por ocasião do seu batismo, que então ele vai iniciar o seu ministério. Gente, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que a igreja ela deve exercer o seu ministério nessa mesma dispensação, nesse mesmo poder do Espírito em nós. Por isso ele está dizendo, eu distribuí dons sobre a igreja, e é nesse poder que nós vamos então avançar. Então, nós temos os dons para serviço da igreja, para o serviço da igreja, seja para a sua edificação, ou seja para a propagação do Evangelho. Então, os discípulos da igreja primitiva pregavam na unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. É na unção do Espírito Santo que nós devemos avançar. É na unção do Espírito Santo que nós devemos estabelecer o reino de Deus. Então, eu queria que você observasse comigo agora a identificação e a ação dos dons do Espírito na igreja. A gente vai fazer uma distinção aqui. Esses nove dons, conforme são declarados aqui, eles podem ser destrinchados em dons de revelação, dons de poder e também dons de expressão vocal. Vamos entender cada um deles aqui. Primeiro, dentro dos dons da revelação, a Bíblia se encontra a palavra de sabedoria, o manifestar da liderança divina, da direção ou do discernimento para uma situação específica. Gente, a palavra de sabedoria, ela é uma palavra
que clarifica uma situação. Ela é uma palavra que ela traz luz, que ela traz uma solução até então não observada ou que ainda uma instrução que ainda não havia sido dada. Né? E observe aí, abra aí a sua Bíblia, para isso se tornar mais claro para nós. Em Atos 27, de 9 a 11. Atos 27, de 9 a 11. Vamos lá. Atos 27, de 9 a 11. A Bíblia diz assim, olha. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a palavra que Paulo dizia. Então, essa palavra de sabedoria, ela é uma palavra que vem manifestar uma liderança divina, uma direção de Deus, que vem trazer um discernimento sobre uma determinada situação. A palavra de Deus, ela nos ensina que os dons de revelação, elas são para os dias de hoje. Então, nós precisamos de uma palavra de Deus que nos dê uma direção, que nos aponte um caminho. A palavra também fala que dentro desses dons de revelação está a palavra de conhecimento. É a revelação divina de um fato que de outra maneira não poderia ser conhecida. Volte agora para Atos capítulo 5. A partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que se conservando a propriedade ela não seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E a história vai prosseguindo e vai dizer que aconteceu exatamente o mesmo com Safira, sua esposa. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a palavra de conhecimento ela vai trazer uma revelação divina daquilo que está acontecendo. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, como a gente observa aqui, elas são bem parecidas. Como é que a gente pode distinguir uma da outra? A palavra de sabedoria, ela dá uma compreensão acerca de como agir, acerca de como fazer. Né? Aquilo que Paulo disse, olha, a viagem ela é perigosa, vai ter custo de vida, vai ter custo do navio, vai ter custo das coisas que estão no navio. Então, a palavra de sabedoria ela traz uma compreensão acerca dessa realidade. E a palavra de conhecimento é uma revelação. É um aviso da parte de Deus acerca daquilo que está acontecendo, trazendo luz, trazendo ao entendimento, trazendo ao conhecimento, é o que declara a palavra do Senhor. Veja aqui Atos capítulo 16, os versos 6 a 9, a gente vê a palavra de conhecimento. Atos 16, de 6 a 9. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem dizia, passa a Macedônia e
ajude-nos. Olha que coisa interessante. Aqui nós vamos encontrar uma palavra de conhecimento. Olha, a palavra está dizendo: quem é que impede Paulo de pregar o evangelho na província da Ásia? O Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: não, você não vai para essa província. Então eles disseram assim: vamos para Bitínia, mas o Espírito Santo disseram: não vão. Então eles disseram assim: olha, vamos para Mísia ou a Troade, e o Espírito Santo disse: não vá. Então aqui essa palavra é de conhecimento, é uma palavra de revelação. O Espírito Santo está dizendo: não vá. O Espírito está trazendo ao conhecimento de que essa não é a sua vontade. Agora observe o verso 10. Paulo teve uma visão imediatamente. Assim que Paulo teve a visão, que está no verso 9, né, quando ele teve a visão do homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, porque concluímos que Deus estava nos chamando para anunciar o evangelho naquele lugar. Então, a palavra de sabedoria é a palavra de direção. A palavra de conhecimento traz o conhecimento e a palavra de direção traz o destino. Então nós precisamos, isso é possível por meio do Espírito Santo. Mas também dentro dessa palavra de discernimento, de conhecimento, a palavra também nos fala sobre o discernimento de espíritos. Uma percepção se algo é motivado por Deus ou por um espírito mau. Gente, nós precisamos entender o seguinte: nem tudo que parece ser é. Existem coisas que parecem ser de Deus, mas não são. E como é que nós vamos então discernir o que é e o que não é? Somente por meio do Espírito Santo de Deus. Veja essa verdade de uma forma bem clara em Atos 16. Mais uma vez, Atos 16. Atos 16, agora de 16 até o 18. A palavra diz assim: aconteceu que indo nós, Paulo falando, para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Gente, olha que palavra fantástica sobre discernimento de espíritos. Aquilo que o Espírito estava falando era verdade. Ele estava dizendo assim: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas quem proferia tais palavras era um espírito demoníaco, querendo causar, querendo tumultuar aquele ambiente. Então, o discernimento de espírito nos faz entender se essa ação ela é uma ação de Deus ou ela é uma ação do diabo. Então, olha, quem é que promove isso na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus, amém? Os dons de poder são os dons de fé, são os dons de curar e também operação de milagres. Somente por meio do Espírito Santo. A fé é uma dádiva especial, uma confiança em Deus, para uma situação particular, para uma situação onde não há esperança. É aquela situação onde todo mundo diz assim: olha, é impossível, não pode, não tem jeito. Não há como mudar essa realidade, mas você tem fé. Você crê. Você crê a despeito das circunstâncias. É mais ou menos aquilo que o Senhor disse para Jairo, quando disseram assim: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. E a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: não temas, somente creia, somente tenha fé. Mas a palavra também nos ensina acerca dos dons de curar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a expressão que está no plural. Existem inúmeras maneiras, inúmeros meios de cura, né? Curas de enfermidades, tipos, graus de enfermidade. E há, da parte do Espírito Santo de Deus, dons para curar cada uma dessas realidades. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que eu até compartilhava com a minha esposa, que eu gostei dela. Quando ele diz assim:
Cristo comprou cura para o nosso corpo, está lá em Isaías 53:5, Mateus 8, de 16 a 17. Agora, ele deu aos crentes autoridade para impor as mãos sobre os enfermos para a sua recuperação. Então, o Senhor Jesus já comprou e ele nos deu a autoridade para que a gente possa exercer o dom de cura. Amém? A operação de milagres são atos sobrenaturais e extraordinários da parte de Deus, pelas mãos e pela boca dos homens de Deus. E isso trata de coisas que vão para além daquilo que é natural, meus amados irmãos. Além daquilo que é natural, declara a palavra do Senhor. Vamos ver aí Atos 5. Atos 5. De 17 a 25. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, isto é, o partido dos saduceus, eles ficaram com muita inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegou o sumo sacerdote que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos e o povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles. E do que viria a ser isso? Naquele momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam e estão lá no templo, e eles estão ensinando, eles estão pregando lá para o povo. Olha que coisa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Gente, os apóstolos estavam presos e eles estavam esperando pelo seu julgamento. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio na noite e tirou daquele lugar. Agora o que eu chamo a sua atenção: os guardas estavam na porta, as portas estavam trancadas e eles foram tirados de lá sem que os guardas saíssem do seu lugar, sem que as portas fossem abertas, e eles estavam lá no templo pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui um exemplo de um agir maravilhoso da parte de Deus, um agir de milagre, aquilo que vai para além daquilo que é natural. Esse é o nosso Deus. Então, os dons de poder, eles operam por meio da fé, eles operam por meio dos dons de cura e eles operam também por meio dos dons de milagres. Amém? E para a gente finalizar, nós vamos agora para os dons de expressão vocal, assim ele chama aqui. São os dons da profecia, da variedade de línguas e também da sua interpretação. O apóstolo Paulo enfatizou aos coríntios que buscassem com zelo os melhores dons. Mas ele diz aqui, olha, principalmente o dom da profecia. Está lá em 1 Coríntios 14, 1 e também o verso 31. E aí deixa eu dizer para você aqui o seguinte: existe o ministério de profecia, né, os profetas, que nós vamos estudar mais adiante, mas existe o dom da profecia, são coisas distintas. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o dom da profecia. O dom de profecia, ela é uma mensagem que visa fortalecer a fé do cristão, a sua vida espiritual, a sua fidelidade com o Senhor. O dom da profecia, ela visa trazer a admoestação, ânimo, consolo, edificação à vida da igreja do Senhor. Então, olha, profetizar aqui é compartilhar com a igreja uma palavra. É compartilhar com a igreja um entendimento recebido da parte de Deus, aquilo que é revelado ao coração do crente sobre algo, sobre um fato, sobre pessoas, sobre a igreja, enfim, algo que será tratado num determinado momento. Então, a profecia comprova-se no mesmo instante ou mesmo numa situação futura.
A profecia pode ser para aquele momento, mas a profecia ela pode ser para um tempo que está por vir. Ser usado no dom profético não confere ao caráter daquele que foi usado ser profeta. Lembre-se que eu falei para você que existe o ministério profético, e aí a Bíblia diz, eu vos tenho dado profetas, mas aqui nós falamos do dom profético. E você pode sim fazer uso do dom da profecia sem necessariamente ser um profeta. É um dom do Espírito Santo derramado sobre a vida da igreja. Amém? E, para finalizar, eu quero ainda chamar a sua atenção para a variedade de línguas e a interpretação de línguas. A variedade de línguas é um dom da parte do Espírito Santo, onde o crente fala numa linguagem desconhecida dele. Essa linguagem ela pode ser de uma outra nação, pode ser de um outro dialeto da terra, ou pode ser celestial, angelical, ou ainda um misto das duas coisas. E nós vamos perceber essas coisas acontecendo na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Atos 2 que Jerusalém estava cheia por ocasião da festa de Pentecostes, e quando os apóstolos foram cheios, eles começaram a falar em outras línguas, e todos os que estavam ali naquela região, eles estavam entendendo na sua própria língua, ainda que os apóstolos eles não entendiam assim, né? Eles não conheciam essa língua, mas os demais entendiam na sua própria língua. Mas você também vai observar que existem outras ocasiões em que a palavra de Deus vai dizer que eles oravam em outras línguas, em línguas que ela não era compreensível ao homem, mas simplesmente da parte de Deus. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar que essas línguas elas podem ser interpretadas. E quando essa palavra, essa língua, que até então ela é incompreensível, ela é interpretada, ela tem um caráter de profecia. E a profecia, então, ela edifica a vida da igreja. E aí eu quero destacar para você, mais uma vez a palavra diz, olha, busque com zelo os melhores dons. A palavra de Deus nos ensina, busque com zelo os melhores dons. E quando nós falamos sobre isso, sobre buscar, priorize os dons do Espírito na sua vida. E quando a palavra fala sobre com zelo, a palavra do Senhor está nos ensinando, procure utilizar de maneira apropriada para cada situação. Então, guarde essa palavra no seu coração, deixe que essa palavra abençoe a sua vida, se delecie sobre isso e aprofunde-se nisso. Então, você vai ter aí também mais algumas tarefinhas para você estar crescendo durante essa semana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você para que nós possamos, então, finalizar esse momento em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de conhecermos um pouco mais e crescermos diante do Senhor. Pedimos o perdão dos nossos pecados, mas pedimos também a iluminação do Teu Espírito Santo para o entendimento de tudo que nos foi aqui ministrado, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e na graça do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém.